Muito bem, boa noite, caríssimos internautas, todos vocês que estão nos acompanhando. É uma alegria começarmos mais uma live. E nessa sexta-feira, essa live ela ganhou uma dimensão, uma importância muito grande por conta da quebra, né? O Supremo tirou o sigilo da gravação da reunião do presidente com os seus ministros, e esse é o tema que tomou Brasília, que tomou o Brasil, né? É simplesmente estarrecedor que, num período de crise sanitária, nós ainda tenhamos que enfrentar uma crise política, uma crise de governança sem precedentes, né? As revelações de hoje, elas são simplesmente estarrecedoras. Me chama a atenção, eu que pesquiso no NEABI do Instituto Federal, a temática afro e a temática indígena, as palavras do ministro da Educação falando que não existe população indígena, que detesta esse termo, isso para falar o mínimo do que foi falado nessa reunião em Brasília. E nós, hoje, vamos ter o privilégio, o prazer de conversar com o deputado Paulo Teixeira, querido deputado, né, muito próximo, aqui deputado por São Paulo, né, então muito próximo de nós, né, e certamente trará elementos para interpretarmos, entendermos melhor o que está acontecendo agora em Brasília. Mas sempre à luz dessa grande pandemia, desse grande caos do ponto de vista da saúde. E também temos o imenso prazer de conversar com a Cristiane Sanches, a Cris, que é muito conhecida aqui na cidade de Piracicaba, jornalista que tem uma atuação já de longa data, né? Então, um prazer recebê-los, Paulo, um prazer conversar com você, Cris. Paulo, eu vou passar a palavra e já vou começar, a gente começou um pouco atrasado, que você pudesse nos dar um apanhado, né, do estado da questão, né, nesse momento em Brasília, e logo em seguida, e já faça a sua saudação, mas acho que a gente já pode introduzir, né, e depois a gente passa a palavra para a querida Cris. Então, boa noite, Paulo, a palavra é sua. Boa noite, professor Adelino, boa noite, Cristiane Sanches, e boa noite a todos que acompanham essa transmissão, cada um na sua casa, cada um isolado para lutar contra o coronavírus. Toda tarde é muito comum que a gente vá saber o número de mortos no Brasil, né? E hoje o Brasil registrou 1.001 novas mortes. 1.001 novas mortes, e nós somos, segundo a Organização Mundial de Saúde, o país mais preocupante do ponto de vista da pandemia. Brasil, América do Sul, é o lugar mais preocupante, o Brasil, o país mais preocupante do ponto de vista da pandemia. Portanto, eu começo essa transmissão trazendo a minha preocupação quanto ao estágio da pandemia, quanto ao número de mortes, e, ao mesmo tempo, trazendo a minha solidariedade a todos que estão adoecidos e a todos que perderam uma pessoa da sua família pelo coronavírus, né? E por que o Brasil está assim? O Brasil tem uma enorme crise sanitária por conta da crise política. O presidente da República, ele não tem estatura para dirigir um país do tamanho do nosso, com a sua complexidade, com as desigualdades sociais tão profundas, num momento em que nós temos uma crise sanitária. Portanto, a crise sanitária requereria um governo com capacidade de atacá-la. E esse governo não tem nenhuma condição de atacar a crise sanitária. Pelo contrário, ele desorganiza todas as estratégias para diminuir a crise sanitária. Ele atua contra as melhores políticas mundiais para
resolver a crise sanitária. O que nós estamos vendo no mundo hoje? Nós vimos assim, explodiu na China, eles controlaram logo. Explodiu na Itália, eles controlaram logo. Na Espanha, controlaram. Na França, controlaram. Na Inglaterra, na Alemanha. Então, nesses países, eles já estão pensando pós-pandemia. Aqui, não. Aqui, o governo de Jair Bolsonaro atrapalhou o combate à pandemia e nós estamos crescendo, sendo que nós não sabemos como fazer para diminuir, mas o governo continua a atrapalhar, né? Então, esse é o primeiro tema. Nós podíamos ter muito menos vítimas nessa pandemia, mas nós vamos ter um número grande de vítimas porque o governo não só atrapalha, mas ele age contra aqueles que querem trabalhar para diminuir a pandemia. É o único lugar do mundo que tem um presidente com essa visão equivocada. Qual é a visão do Jair Bolsonaro? A visão dele é a seguinte: ele quer expor todo mundo à pandemia para que, se essas pessoas contraírem, na cabeça dele, elas vão se imunizar. Então, ele quer colocar em risco toda a população brasileira, sem levar em consideração que alguns podem se imunizar, mas outros vão precisar de um leito de UTI e não terão, e vão morrer. É isso que está acontecendo no Brasil. Ele tem uma visão totalmente equivocada. Ele acha que tem um medicamento que vai resolver todos os problemas da pandemia. E esse medicamento está disponível. Ele já está sendo aplicado, mas as pessoas continuam morrendo, porque esse medicamento não é a solução. Não tem nenhuma certificação científica dessa condição de um medicamento que cure. E esse medicamento, a chamada cloroquina, está ajudando a matar pessoas, porque também contribui, segundo exames científicos, para matar as pessoas. Então, um presidente que vai contra quem está trabalhando direito, em segundo lugar, tem uma estratégia perigosíssima e danosa para a sociedade, e terceiro, prega uma ilusão que há uma solução. Se a tal da cloroquina fosse solução, não teriam morrido 100 mil pessoas nos Estados Unidos. Não teriam morrido 30 mil pessoas no Reino Unido, 20 mil e poucas pessoas na Espanha, na Itália. E assim, ele é um homem perturbado. E nessa perturbação ele atrapalha o país. E nós estamos vivendo a pior das condições. Eu estou assistindo agora o vídeo, né? Estava assistindo o vídeo. Estava ali o ministro da Saúde na mesa. E ele dizia, olha, quanto melhor a gente atacar a pandemia, mais as pessoas vão confiar que a gente está fazendo, melhor será a repercussão na economia. Ele falou óbvio, e ele saiu uma semana depois da publicação, da realização da reunião, que o Bolsonaro não quer gente como ele, como o Mandetta, que tem uma visão correta da forma de atacar a pandemia. Portanto, nós temos um problema. Nós temos, como numa sala de aula, você que é professor, Adelino, você traz lá a tua aula, você prepara a aula, você tem toda uma estratégia na aula, aí você chega na sala da aula, um sujeito resolve atrapalhar a tua aula. Então, tudo aquilo que você fez para dar a tua aula se perde, porque um aluno resolveu atrapalhar a sua aula. É o que está acontecendo no Brasil. Tem um cara que está atrapalhando todo mundo, não permite que a coisa aconteça corretamente. Paulo, muito boa a sua introdução, né? Você já entra eu diria assim, no tema central, no âmago do problema, né? Essa perturbação e obstinação do Bolsonaro pode levar o nosso país
né, a um precipício sem precedentes, né? A questão grave é que não é uma disputa corriqueira, não é uma disputa sem consequências. As consequências elas são gravíssimas, né? E o número de mortos no Brasil mostra a gravidade dessa irresponsabilidade. Eu vou passar a palavra rapidamente para Cristiane. Cristiane, uma boa noite, para sua saudação, né? Seja bem-vinda. Boa noite, professora Adelino. Boa noite, deputado Paulo Teixeira. Um prazer, uma honra estar dividindo com vocês aqui esse espaço. E a Lina tinha me avisado que o som não estava bom. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Está chegando bem? Tá? Essa introdução que o deputado fez a respeito da liderança máxima do país, aquele que deveria ser a liderança máxima do país, é o retrato fiel, né, do desgoverno, dos desencontros que estão acontecendo e dos reflexos, né, como isso está custando, inclusive, vidas. Né? Quantas vidas estão, né, partindo, estão se perdendo por conta da irresponsabilidade, da visão maníaca. Hoje nós temos em Brasília um caso, quer dizer, o Brasil parou para assistir a um vídeo. Eu não tive condições ainda de assistir ele completamente por conta de trabalho, mas eu quero saber o seguinte, quando eu penso que a gente está chegando no fundo do poço, e se tratando das sandices do Jair Bolsonaro, quando a gente acha que bateu no fundo do poço, aparece mais alguma coisa. Eu queria saber do deputado o seguinte, será que a gente está batendo o pé no fundo do poço agora? Quem é que vai tirar esse maníaco do Planalto, pelo amor de Deus, deputado? Como é que vai ser? Será que alguém do STF? Porque existem elementos nesse vídeo que possam definitivamente fazer com que esse homem seja impedido, que alguma coisa aconteça para que o Brasil não bata, não se rasgue ao meio como, né, um transatlântico no meio de um iceberg. Cristiane. Paulo, deixa eu só colocar um elemento na questão da Cristiane, que, nesse sentido, se você já percebe no parlamento a composição de uma nova maioria, no sentido de ter já musculatura, oposição, de fato, para avançar e acabar ou num processo de impeachment, ou colocar por terra esse processo de destruição do país. Já tem essa formação? Olha, em primeiro lugar, Cristiane, esse vídeo tem que ser assistido. Você disse que não conseguiu assistir o vídeo pelas suas tarefas. Se você estiver cozinhando, desliga o fogão. Se você estiver fazendo algo muito importante, pare de fazer. Porque ali você vai entender quem está dirigindo o nosso país. Porque eles, de alguma forma, vão atrapalhar mais do que a comida que você estava cozinhando e vão atrapalhar mais do que você estava aprontando. Porque você deve estar fazendo uma coisa nobre. Mas aquele vídeo mostra quão perverso é o governo e a sua equipe. Veja, um ministro da Educação que diz que tem que prender os ministros do Supremo Tribunal Federal, olha a tamanha perversidade da atuação desse ministro da Educação. Uma ministra de Direitos Humanos que diz: nós vamos ter que prender governadores e prefeitos. Vejam aonde chega a gravidade da atuação dessas pessoas. O Paulo Guedes, ministro da Economia, no meio da reunião, no meio de uma pandemia, em que você precisa de instituições públicas, como bancos públicos, e ele diz, não dá para baixar juros, porque o cara do Banco do Brasil não quer. Na hora que tinha que abaixar juros, na hora que não tem nenhuma razão para você pagar 8% no cheque especial e 14% na fatura do cartão de crédito, e ele diz,
O Banco do Brasil está pronto para ser privatizado. Então, aquela reunião é um show de horrores. É um show de horrores. Ela vale a pena. Quem dá aula, pare as suas aulas, pegue seus alunos e peçam para eles, vamos assistir juntos. E a cada momento, para o vídeo e conversa sobre o vídeo, para o vídeo e conversa sobre o vídeo, porque ali tem um show de horrores e que deve ser decodificado por cada um. Em segundo lugar, há ali, evidentemente, crimes que foram praticados. O primeiro pelo presidente Bolsonaro. Ele diz o seguinte: eu quero mexer no que ele chamou da segurança no Rio de Janeiro, que é a Polícia Federal, e se não tirar aquele cara do Rio de Janeiro, eu vou tirar o chefe dele, o chefe da Polícia Federal. E se não tirar o chefe da Polícia Federal, eu vou tirar o ministro. E, de fato, ele tirou o chefe da Polícia Federal no Rio, o chefe da polícia, o diretor-geral da Polícia Federal, tirou o ministro Sérgio Moro. E, segundo ele, para proteger a sua família. Ele usou um palavrão, dizendo, para não meus filhos e os meus amigos. Então, clareza cristalina. Isso no direito chama-se prevaricação. É cometer um ato para tirar benefício pessoal. O ato é remover o chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro para obter um benefício pessoal, que é proteger os seus filhos. Isso é um crime comum. E o que diz a Constituição? Que quando o chefe da República comete um crime comum, ele tem que ser processado. E aí se pede autorização à Câmara Federal para processá-lo, e se a Câmara der a autorização, ele tem que ser afastado. Então, ali, ele cometeu um crime comum e, portanto, ele tem que ser afastado pelo cometimento desse crime comum, que é o crime de prevaricação. Tem um outro crime previsto que chama-se tentativa de obstrução da justiça. Então, quando ele quis mexer na Polícia Federal para impedir a investigação de seus filhos, ele também tentou obstruir a justiça. Ele cometeu 2 crimes comuns e que agora exige que o PGR faça acusação e o ministro Celso de Mello, que está presidindo o inquérito, peça licença para ele ser processado ao Congresso Nacional. Então, esse é o primeiro procedimento. O Supremo pedir ao Congresso Nacional licença para processá-lo. E, portanto, se o Congresso Nacional der a licença, ele será imediatamente afastado da presidência da República. E aí o Adelino me pergunta, há clima para isso? O que eu quero dizer para você que a popularidade dele começou a despencar. E ele trocou de base social. Ele tinha uma base social e política da antipolítica, dos admiradores do Sérgio Moro, que foi seu comparsa nesse período todo. Ele dispensou essa base política. Ele tinha uma classe média, que era uma classe média muito, eu diria assim, que estava muito animada pelo lavajatismo, né? Essa classe média o abandonou, e uma das razões do abandono foi que ela foi abandonada economicamente, né? Ela, quem tinha um salário em R$8.000 e teve um contrato suspenso, passou a receber 2, 3. Então, essa classe média foi abandonada e ela agora abandonou o Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez? Ele caiu no fisiologismo do Centrão. O Centrão é uma tropa alugada, mercenária. E eles falam para a gente, eu vou com o Bolsonaro até a beira do precipício. Se ele for para frente, eu fico para trás. Então, eles vão até um certo momento, eles vão obtendo todos os favores
e as contrapartidas, mas ali na frente eles vão abandonar o Bolsonaro. Então, a minha opinião é que deve ter um processo de impeachment ali, iniciar um processo de impeachment quando essa pandemia começar a diminuir os seus efeitos, porque aí todos enfrentarão ele, que é o pior dos governantes que o Brasil tem. Então, eu acho que sim, tem. Do ponto de vista dos impeachments, ontem tem 32 petições de impeachment e ontem nós protocolamos a 33ª, PT, PCdoB e PSOL. Né? E agora acho que terão mais 2 pedidos de impeachment. Um pedido de impeachment que será feito pelos juristas mais decanos, com uma série de entidades, e um segundo que será protocolado pela Ordem dos Advogados do Brasil. E aí a coisa vai pegar. Por exemplo, hoje, ele chamou o governador de São Paulo, né, de um palavrão inominável aqui, e o do Rio de estrume. Esses caras escreveram na sua caderninha aqui, ó, cadernetinha, espera, para ali na frente darem o troco. Nós já vamos votar favorável ao impeachment. E eu acho que ali em agosto, setembro, esses caras virão também para se somarem ao impeachment. Então, eu acho que é uma questão de tempo. Se puder hoje um pedido de impeachment, não aprova. Mas daqui 2, 3 meses, eu acho que a popularidade dele vai estar muito mais derretida e a base parlamentar dele também estará diminuída. Paulo, excelente a sua informação, a sua análise. Eu também não tive a oportunidade ainda de assistir o vídeo inteiro, assisti uma grande parte, é estarrecedor. É uma aula da antipolítica, não é? Quando você estiver numa discussão sobre ética, pode ser um bom material para demonstrar, né, as posturas não éticas. Agora, é importante que esse vídeo ele consiga trazer luz, né, a essa parte ainda, a parcela da população que não tinha enxergado essa face sombria, essa face, para usar uma linguagem teológica, essa face diabólica desse governo, né, que faz um pacto de morte. Mas eu queria continuar nessa questão, porque você colocou um elemento aí que é muito importante, que é essa obsessão do Paulo Guedes, que é a base econômica desse governo, em privatizar. E nós acompanhamos durante toda essa semana, e já tem 15 dias, que a Câmara aprovou a ajuda para os estados, e o governo não assina, ficou de assinar, não assinou ainda. E a grande troca é tirar direitos dos servidores públicos, né? E nos parece que esse é um outro grande mal encampado, inclusive, por parcelas da imprensa, essa pauta econômica de destruir o serviço público no país, né? Isso é um problema muito sério, porque o que você tem não é só o empobrecimento dos servidores públicos, mas é a destruição do Estado naquilo que ele se apresenta, da forma que ele se apresenta para a população, que é os serviços. Os servidores públicos têm um papel fundamental, né? Então, quando você destrói as carreiras públicas, é uma forma de destruir o Estado enquanto presença, enquanto, eu diria, né, enquanto possibilidade de acessar direitos que a população tem. Então, essa pauta econômica, ela vai sustentar até quando? Eu vou passar a palavra para a Cris, porque nós vivemos, para ela trazer um pouco o contexto de Piracicaba, que nós vivemos ontem, até para você entender, saiu no dia 19 uma liminar de um juiz local, decretando, né, em 48 horas que a prefeitura iniciasse ações para reabrir o comércio, né? Então, nós vamos sempre vendo essa pauta econômica se contrapondo diretamente, inclusive, a uma perspectiva de saúde, no limite, se contrapondo à possibilidade das pessoas viverem, né?
Cris, coloca um pouco a sua leitura desse debate econômico em Piracicaba, a partir dessa liminar que caiu agora, né? Hoje ela foi cassada. Depois eu quero ouvir o Paulo também comentando essa questão de como equacionar a economia salvando e preservando vidas, né? Pois não, professor. Deputado, aqui em Piracicaba, como certamente em outros municípios, o que está acontecendo é uma queda de braço, né? Você tem o setor produtivo, comercial, de serviços, né? Os representantes desse setor pressionando o governo local como se coubesse única e exclusivamente ao governo local, né? A decisão de abrir ou não o comércio, ignorando, enfim, há um certo êxito no combate à pandemia, que a gente tem alguns números que, graças a essa vigilância, né, ainda se consegue ter ainda números minimamente aceitáveis comparados ao que está acontecendo com o resto do Brasil. Então, as pessoas querem relaxar isso. E o comércio local fica o tempo todo, né, querendo que o prefeito abra a possibilidade de deixar com que o comércio volte a funcionar. E isso entrou no campo da justiça, houve esse pedido das entidades. Primeiro, o juiz negou há uns 20 dias, e dessa vez o juiz estabeleceu 48 horas para que a prefeitura apresentasse um plano de como voltaria a funcionar esse comércio. Aí houve um imbróglio, porque a interpretação de que o comércio abriria em 48 horas foi uma confusão. Mas, resumindo a questão, o Tribunal de Justiça negou, enfim, né? Tudo continua como está, o prefeito tem batalhado aqui para que não se abra realmente, né? Que os essenciais só permaneçam abertos. E a cobrança que se faz é em cima do poder público local, ao passo que você, né, que essas lideranças tinham que usar dessa energia, desse poder de mobilização em relação ao governo federal, que tem, como disse o ex-prefeito da Machado, que é quem tem a chave do cofre. E você não vê a mínima sinalização, né, do governo federal no sentido de apoiar os municípios, os estados, os municípios, para que a gente tenha uma economia minimamente rodando a partir dessa situação de pandemia que ninguém imaginava que chegaria nesse patamar. E eu queria saber a sua opinião a respeito disso e que perspectivas você vê para que a economia local, né, passe a ter algum oxigênio, né? Então, Cristiane, vejam, eu diria que essa é a estratégia do Bolsonaro. Porque qual é a estratégia do Bolsonaro? A estratégia do Bolsonaro é: vamos jogar no caos, e aí, diante do caos, ele dá um golpe militar. Essa é a estratégia dele. O que todos os países do mundo estão fazendo, Cristiane? Eles estão fazendo o seguinte, pegando dinheiro, pagando salários, até 3 salários mínimos dos trabalhadores, dando um apoio para as empresas, dando um auxílio para os trabalhadores informais e garantindo que quem tiver que trabalhar, portanto, os serviços essenciais, trabalhe com proteção. Isso é o que todo mundo está fazendo. É a proposta que o PT fez. O grupo de economistas do PT fez a seguinte proposta: vamos dar um auxílio emergencial para as famílias que trabalham no mercado informal, vamos pagar até 3 salários mínimos do trabalhador formal, vamos dar um crédito para as empresas e vamos dar proteção para quem tem que trabalhar. O pessoal da saúde está trabalhando, o pessoal da segurança está trabalhando, o pessoal da logística, a agricultura, os supermercados, as farmácias,
todo mundo que está no serviço essencial está trabalhando. A esses nós temos que garantir proteção. Aos demais, a gente tem que pedir para ficar em casa. E quanto mais rápido a gente fizer isso, mais rápido a gente sai da pandemia, mais rápido a gente resolve a economia. Essa é a estratégia. O que o Bolsonaro fez? Primeiro, ele boicotou o isolamento. Segundo, ele demorou para dar o auxílio emergencial e tem muita gente ainda que não conseguiu receber. Terceiro, ele não deu... houve uma perda muito expressiva salarial de quem tem trabalho formal. E quarto, nenhuma empresa, se for ao banco, consegue empréstimo. Então, ele deixou os empresários em estado de... assim, eles estão extremamente desesperados. Então, essa estratégia aí de buscar uma ação judicial é uma estratégia de desespero, não é? E é verdade o seguinte, vamos supor que amanhã esse juiz dissesse que tem que abrir todos os comércios de Piracicaba. Abriria. O povo iria comprar? Não, o povo está com medo. Ele liga a televisão. O pessoal está ligando a televisão e vendo o seguinte: a política pública que mais se faz no Brasil hoje é abrir covas. Então, as pessoas estão vendo que as pessoas estão com medo, está se vendo que também não tem número de leitos de UTI em número suficiente para atender. Então, tudo isso faz com que as pessoas, se o comércio abrir, não frequente o comércio. Então, vai ser um esforço jogado fora. O que hoje todos os comerciantes de Piracicaba têm que fazer é pedir uma audiência para o presidente da República e falar: presidente, abra o crédito para as nossas empresas ficarem fechadas como é necessário. Resolva o problema dos respiradores para todo mundo ter espaço de UTI. E, presidente, vamos respeitar o isolamento. Quanto mais rápido a gente ficar em isolamento, mais rápido a gente vai sair da pandemia. Veja, olha lá a Alemanha, já começou com cuidado a abrir. A Itália começou com cuidado a abrir, a Espanha também. Mas você só pensa em abrir depois. Nós não podemos pensar em abrir agora, com as 1.000 mortes no dia de hoje. Qual é o comportamento da pandemia? Primeiro, ela saiu das classes médias e foi para as classes populares. Começou a morrer gente pobre. Segundo, ela saiu dos grupos de risco tradicionais de idosos, hipertensos, diabéticos, e foi para a juventude. E terceiro, ela está saindo da capital e indo para o interior. Então, se no interior você abrir, você vai ter ilhas de pessoas contaminadas. Então, ao meu ver, esse juiz, ele deveria pensar, e me parece que é isso que ele pediu, faça um plano. E todos os municípios, eles têm que fazer um plano com base científica. Piracicaba é uma cidade muito sofisticada. É uma cidade com nível de formação universitária muito elevada. E Piracicaba vai poder dizer, olha, só nessas condições que nós podemos abrir o comércio. Enfim, tem que ter leitos de UTI, tem que ter um número pequeno de infectados, tem que ter estratégias para não aumentar a infecção. Então, na minha opinião, a questão central, Cristiane, é exigir do governo federal condições materiais para quem não pode trabalhar. Crédito e salário. Nós vamos trabalhar agora a MP 936, exatamente melhorar as condições de crédito e de proteção ao trabalho formal. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Não. Vão fechar milhões de pequenas empresas no Brasil. O Adelino pergunta, e a política econômica? Adelino, no mundo inteiro,
os liberais deixaram de ser liberais e viraram keynesianos. No Brasil, os liberais, eles estão dando credibilidade ao que diziam deles. Eles são primitivos, esse grupo que está no Ministério da Fazenda. Eles são os caras mais primitivos. Sabe uma coisa que mostra na reunião do governo Bolsonaro, ali na equipe econômica, não? Mostra que o Guedes é um primitivo. Os militares ali na reunião disseram: precisa fazer um programa de investimento público, que é como você sai de uma crise de depressão econômica. Ele diz: não, vai ser através de investimento privado. E eu pergunto: Guedes, quem que vai investir? Diga-me, quem que vai investir no Brasil agora? Quem vai botar a mãozinha no bolso e investir? Então não vai ter investimento. Assim, o que eu acho é que essa liminar aí, o prefeito vai ter que responder nas bases científicas o porquê das restrições e, segundo, tem que cassar, caso o juiz insista. Só pode ser chamado de juiz de direito quem tem uma noção de justiça, que tem bom senso. Caso não tenha bom senso, essa sentença, essa liminar, será cassada, obviamente, no tribunal em São Paulo, se for um juiz estadual, no STJ e no Supremo, porque vai contra todo o que está sendo recomendado pelos cientistas, né? E me parece que mentes bolsonaristas estão distribuídas por todo o Brasil. Essa é a nossa tragédia, né, Paulo? Mas me parece que que já foi cassada, né, Cristiane? Essa decisão aqui do juiz já foi cassada pelo presidente do tribunal. Agiu rapidamente. Recorreu. O Público de forma rápida. Eu não tenho formação na área do direito, mas a peça, enfim, o processo foi encaminhado, muito bem fundamentado e, inclusive, tecendo severas, apontando aí as falhas do juiz. Enfim, foi muito rápido na decisão e, graças a Deus, as coisas continuam sob controle. Agora, o deputado apontou uma coisa aqui, professora Adelina, eu tenho até medo quando toco nesse assunto, mas ele usou a seguinte expressão: Bolsonaro aposta no caos, isso é muito claro, né? Com vistas a um golpe. É isso mesmo, deputado? Eu ouvi direito? Ouviu, é isso. A estratégia dele é quanto pior, melhor. E você sabe por que não houve o caos ainda no Brasil, Cristiane? Porque o Congresso não deixou. O Congresso aprovou ajuda para estados e municípios. O Congresso aprovou auxílio emergencial. O Congresso aprovou recursos para a saúde e vai aprovar agora uma legislação melhor para atender as empresas e os empregos. Como o Congresso não deixou, não houve o caos. Quem impediu o caos? O Supremo Tribunal Federal também impediu o caos. Quando percebeu que ele estava numa linha anticientífica, o Supremo diz: quem determina isolamento são os governadores e prefeitos. Então, impediu o caos igualmente. A imprensa está impedindo o caos. Os prefeitos e governadores estão impedindo o caos. Porque caso o Bolsonaro tivesse amplos poderes, hoje nós estaríamos num caos, teria saque nos supermercados, saque nas lojas, e ele então diria: vamos precisar de uma ditadura militar. Vejam, Cristiane, todo fim de semana tem uma manifestação em frente ao Palácio. O que pede a manifestação? Fechamento do Supremo Tribunal Federal, fechamento do Congresso. Ontem, uma grande amiga do Bolsonaro, a deputada Bia Kicis, o que ela pediu? Intervenção militar pelo artigo 142 da Constituição Federal.
Enfim, essa é a estratégia deles. Criar um ambiente de caos para dar um golpe militar. E o que nós estamos vendo no Brasil é ele sendo impedido de criar o caos, e para isso não tem um golpe militar. Por que ele mandou uma MP tão ruim para as empresas? Para deixar os empresários nesse desespero aí. Vamos trabalhar com sinceridade. O empresário ele está ferrado. Ele mesmo está passando uma situação difícil. Se ele não tivesse uma economiazinha, ele mesmo não está conseguindo mais pagar as contas. Então, ele está levando esse empresário ao desespero, para esse empresário desestabilizar o sistema, fazer carreata, etc. O que nós temos agora é que arrumar um meio de sobrevivência para esse empresário e para o empregado não ser demitido, para que não entremos nesse sistema que ele quer. Ele quer bagunçar o pedaço e, a partir desse ambiente de conturbação, ele quer dar o golpe. Paulo, eu vou só comentar, eu acho interessante, né? Toda essa articulação para se assenhorar do poder, e Bolsonaro nunca escondeu as pretensões dele, né? Mas o maluco seria as instituições no Brasil, como a instituição militar, apoiar um personagem como ele, né, para ser o grande ditador, para usar a expressão lá do Chaplin. Quer dizer, tem um texto interessante de um amigo de um blog, né, Diário do Engenho, e ele fala, né, do nosso diabo burro, né? Quer dizer, o nosso diabo ainda por cima é esse diabo, né? Mas eu queria colocar um tema, acho que você acenou aqui, falou do projeto do PT, que passa pelo esse socorro, esse auxílio, em não abandonar a população, não é aquilo que a gente chama de renda básica. Nós estamos defendendo que a renda básica se torne um direito para todo cidadão, né? Esse é um projeto antigo, inclusive defendido pelo Suplicy, mas é um projeto fundamental que a renda básica ela continue, mesmo depois da pandemia. Garantir o direito a uma renda com um mínimo de dignidade. Uma outra questão importante é justamente esse auxílio ao pequeno e médio empresariado, ao empresário, né, para garantir empregos. Quer dizer, é uma loucura que não se tenha nenhum projeto ainda de crédito a juros zero, né? Aqui em Piracicaba, a notícia, cada dia você recebe novos relatos de pessoas que perderam o emprego nesse momento por conta que a empresa não conseguiu resistir. E tem uma coisa interessante, mais no âmbito local, é que nós, o PT e principalmente a liderança do José Machado, temos defendido que a prefeitura ela deveria, de maneira muito transparente, construir e organizar um grande gabinete, né, como se fosse um quartel-general, para enfrentar a pandemia. A nossa preocupação hoje é justamente com as comunidades. Como você colocou bem, há estudos, inclusive da Fiocruz, um outro estudo da Unesp, que demonstra a disseminação do vírus nas cidades do interior. Então, o equívoco que é, nesse momento, retomar as atividades no comércio e relaxar com o isolamento. E é um isolamento que nunca foi rigoroso, né? Nós precisávamos avançar para um isolamento mais rigoroso. Então, essa perspectiva da renda básica, de uma organização orquestrada para o enfrentamento da pandemia, são perspectivas que estão no horizonte do Partido dos Trabalhadores, tanto municipal e com muita inspiração no que tem sido feito em âmbito nacional, né? E agora, uma das questões que eu queria ainda, a gente já está quase aqui terminando, colocar em discussão é justamente isso. Se o isolamento social é fundamental para combatermos a pandemia, quer dizer,
como nós vamos construir essas condições? É só o Congresso, essa pressão? O que a população pode fazer, a sociedade civil, para fortalecer essa perspectiva do isolamento social? Né? Porque o que nós percebemos é, de um lado, o trabalhador não consegue ficar em casa porque ele tem que ganhar a vida. O pequeno empresário, né, tem essa dificuldade das contas, da gestão da empresa. Como é que a sociedade civil pode se organizar? Porque hoje, Paulo e Cris, nós estamos, na verdade, mobilizados do ponto de vista do corpo. E os bolsonaristas não. O Paulo deu um dado aqui importante. Todo final de semana, os bolsonaristas vão para frente do Palácio do Planalto. Né? Essa imobilização dos nossos corpos não nos tornou um pouco mais fracos, inclusive, na luta? Né? Como se articular? Como é que você tem visto essa articulação das forças? Né? Aí a gente tem que pensar força sindical, partidos políticos, né? Sociedade civil organizada. Adelino, em primeiro lugar, nós queremos prorrogar o auxílio emergencial. Nós queremos prorrogar por mais um ano. E, na verdade, nós queremos transformá-lo em uma renda básica de cidadania, como pensou Eduardo Suplicy. Vejam, essa renda, ela ajuda as pessoas a não caírem no abismo. Essa renda ajuda as pessoas a segurarem em relação a todas as dificuldades do mercado de trabalho, de um país que distribui mal a renda. Em segundo lugar, nós temos que dizer que, nesse momento, para fazer face aos gastos que nós estamos tendo, o governo precisa imprimir moeda. Por que o governo brasileiro não imprime moeda? Porque nós tivemos um processo inflacionário de grandes proporções e tivemos dificuldade de sair dele. Mas, nesse momento, esse é o caminho. E aí você fala, mas outros países estão adotando igualmente. Os Estados Unidos está imprimindo moeda. Os Estados Unidos está fazendo um programa de auxílio ao combate à pandemia que já monta o valor de 5 trilhões de dólares. E agora o presidente do Banco Central disse, precisa imprimir mais 3 trilhões, 8 trilhões de dólares. Eles estão gastando 15% do PIB para enfrentar a pandemia, nós estamos gastando 3%. E o Trump não é de esquerda, o Trump é um cara de direita. Então você tem que agora botar dinheiro na economia. E ali na frente, se o processo inflacionário tiver algum risco de acontecer, você para. Né? É uma terapia necessária nesse momento e que o mundo está fazendo. Os liberais deixaram de ser liberais e passaram a ser keynesianos. E no Brasil tem que fazer isso. Eles vão fazer. Mas eles vão fazer lá na frente, quando a vaca estiver indo para o brejo. Nós tínhamos que fazer agora para a vaca não ir para o brejo. Para não acontecer essa insegurança das pessoas, as pessoas não perderem emprego, as empresas não fecharem, não despedirem. Nós podemos ter uma situação que, no fim dessa crise, o desemprego no Brasil vai ficar a 25%. Nós estamos a 12%, 13%. Vai dobrar praticamente a taxa de desemprego no Brasil. Isso é uma catástrofe, porque há um manejo errado da crise. Toda a crise tem que saber manejar. O Lula manejou a crise de 2008 com maestria. E agora eles estão manejando desastradamente. O Guedes não é um economista, ele é um financista. É um homem de fundo de investimento, ele é um homem da grana. É um homem que conhece só esse mundo, ele não conhece o mundo do povão. Ele não conhece os bairros de periferia. Ele não conhece o trabalhador que pega no pesado e como ele faz para a sobrevivência. Né? Você me fez uma outra pergunta sobre
Me recordo o final da sua questão, Adelino. Não, a gente estava falando da organização. Do isolamento. Isso. Nós precisamos ajudar o povo. Nós temos que todos nos colocar em solidariedade ao povo. Esse processo que está havendo de cestas básicas para combater a fome das pessoas. E aí você começa a perceber que a pessoa não tem o gás. E aí você consegue perceber que a pessoa não conseguiu o auxílio. Aí você leva a pessoa na defensoria, a defensoria faz uma ação judicial para ela conseguir o auxílio. Mas ela não tem internet, então você vai ajudar, porque não poderiam pedir num programa que as pessoas tivessem internet. Às vezes uma pessoa idosa não tem internet. Então você vai ajudá-la à obtenção do auxílio. Se for negado, você vai levá-la na defensoria. Se tiver em análise, você vai pedir para a defensoria pedir para o governo federal dizer por que a pessoa não foi atendida ainda, né? E transformar esse processo num processo de organização, de conscientização. Nós temos hoje no Brasil 2 movimentos. Um movimento em defesa da vida e um outro movimento em defesa da morte. Nós precisamos unir todo mundo que defende a vida contra aqueles que promovem a morte. E é por isso que eu quero dizer, eu acabei de postar, olha o post que eu fiz no Twitter agora, ó. Esclareça-me uma dúvida. Quando será divulgado o vídeo da reunião ministerial? Porque o vídeo que eu assisti me parece mais de uma reunião de uma organização criminosa. Esse é o sentido. Você sabe, você assiste o vídeo e você fica pensando o seguinte: em nenhum momento, somente na fala do ministro da Saúde, se falou do combate à pandemia. Um vídeo de 2 horas deve ter gasto 7, 8 minutos para falar da pandemia. E o resto foi um show de horrores. E é por isso que nós temos que mudar o piloto, porque senão o avião cai. E está caindo por dia. Quase 3 aviões no Brasil. 3 aviões de pessoas estão morrendo. Então, nós não podemos deixar cair um avião que tem 200 milhões de pessoas. Nós temos que substituir o piloto e ajudar o povo brasileiro a se proteger a sua vida. Precisamos trocar esse piloto urgente, né? E toda a equipe ali, equipe de bordo, né? Eu vou passar para a Cris, acho que a gente já vai fechando. Cris, vou passar a palavra para você e já também para suas considerações finais. Tem algum tema que não tratamos e você gostaria de abordar? Eu vi hoje um post, hoje foi um dia bastante, mesmo estando no isolamento, deputado, um dia de muita correria, com lives e com outras entrevistas, e eu vi um post da Jandira Fegali defendendo o que se chame o general Heleno, né, no Congresso, para que ele dê explicações. Eu fiquei imaginando qual foi a palhaçada, para falar bem francamente, né, que foi dita dessa vez pelo nosso querido general. Deve ter sido alguma coisa, alguma bravata no sentido de ameaçar o golpe, e aí vem em cima daquela sua fala. Eles andam meio que querendo mostrar os caninos e dizendo que podem dar esse golpe. Você pode comentar alguma coisa a respeito dessa fala do general? Você tem conhecimento, deputado? Para usar uma analogia com o que você falou, eles estão querendo mostrar os caninos. Esse general Heleno é um leão velho, que não morde mais. Ele só ameaça e só ruge. Hoje ele escreveu uma carta dizendo que pode ter uma crise institucional se eles aprenderem o celular do Bolsonaro. Eles devem estar percebendo que no celular do Bolsonaro tem muitos crimes cometidos e muitas provas ali. Então, o general Heleno hoje ameaçou o Brasil. Mas a maior ameaça ao Brasil é o governo Bolsonaro, com o general Heleno, que são pessoas que sempre cultuaram a ditadura militar, cultuaram a tortura, são golpistas. E hoje ele ameaça o Supremo Tribunal Federal.
Mas esse ministro Celso de Mello, ele é um homem digno, honrado, corajoso, destemido, culto, e ele prossegue. E hoje ele divulgou o vídeo. E esse vídeo é uma desmoralização para esse governo. Desmoralização. Esse vídeo é uma desmoralização. Não fica ali pedra sobre pedra. E ali mostra que se essas pessoas continuarem ministros, esse governo não vai... Ele vai ficar devendo popularidade para o povo brasileiro. O ministro da Educação, quando manda prender os ministros do Supremo Tribunal Federal, já não bastasse ele dizer que nas universidades se planta maconha no Brasil, já não bastava o ministro Guedes dizer que os cientistas são parasitas, atacando e humilhando os cientistas brasileiros, né? Eles hoje pisaram no tomateiro, né? É um show de horror, um show de horror. E eu quero desejar que o povo brasileiro se encontre, né? E eu acho que o encontro tem que ser uma nova eleição no Brasil. Por isso a gente tem a PEC 37, que propõe, nas hipóteses de afastamento do presidente da República, novas eleições. E é isso que a gente quer no Brasil. Ou que anule as eleições de 18, que foram fraudadas, ou que se realizem novas eleições a partir dessa PEC que é do Henrique Fontana e minha. Enquanto eu falava, eu encontrei aqui um amigo que é procurador de São José dos Campos, que é o Albiero, e quero mandar um abraço, que ele acabou de entrar na sua live aqui. Obrigado. Albiero é um companheiro querido aqui de Capivari. Eu queria comentar, a gente já está fechando a live, né, que, na verdade, a luta contra o coronavírus, contra a pandemia, ela acabou alcançando no Brasil uma dimensão enorme, não é? E ela se mistura com a defesa da democracia. Hoje, defender a democracia é defender a vida das pessoas, defender o fim desse governo, é defender a possibilidade das pessoas se precaverem, não é? Defender a visão de um Estado que consiga não abandonar um Estado forte, um SUS que dê amparo para a população. Mas, sobretudo, o que nós estamos discutindo aqui, para além de uma agenda partidária, é uma concepção de país. Tem muitos escritores, fico lembrando agora do texto do Boaventura, que fala da sociedade pós-pandemia, né? Infelizmente, as medidas do Paulo Guedes, que o Paulo Teixeira coloca tão bem, né? Essa escola de Chicago fracassada, esse modelo econômico que não deu certo em nenhum lugar foi implantado com essa violência, com essa brutalidade que ele quer instaurar entre nós, né? Então, há um projeto, uma concepção de país que precisa ser retomado. Esse aceno que o Paulo traz de pensarmos novas eleições seria, de fato, a esperança de reconstruirmos um projeto de país, né? Cris, eu vou passar de novo para você se despedir. Você fez uma questão importantíssima, né? Jornalista afiada é sempre assim. Então, para você fechar, depois eu passo para o Paulo e a gente fecha a live. Quase afiada, né, professor? Porque você não saberia o que o general Heleno teria feito, mas eu estou tentando acompanhar os fatos aqui. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui participando dessa live. Agradecer ao deputado, foi um prazer falar com você, deputado. Desejo que vocês continuem aí no Congresso sendo essa resistência às sandices, né, desse arremedo de ditador que a gente tem no poder aí, e vamos em frente. Eu acho que temos que acreditar que o Brasil vai voltar assim, a sorrir, a se alimentar e a ter a oportunidade, oferecer oportunidade para os seus filhos, né? É isso. Obrigada, professora Adelina, estamos juntos. Obrigado, Cris. Paulo, passo a palavra para você, para ir fechando também. Obrigado pela oportunidade de participar
dessa sua transmissão, com a honra de participar com a Cris, que é uma jornalista densa, e você é um professor com uma consciência de Brasil muito elevada, não é? E esses programas servem para conversar com as pessoas, para trocar ideias e para animá-las. E eu quero animar todos e todas para essa grande luta que é de reconquistar a democracia brasileira, reconquistar uma eleição livre, já que a gente não teve uma eleição livre em 18, porque foi uma eleição toda fraudada. As fraudes estão aparecendo agora, as fake news, as ações do Moro, e agora o Paulo Marinho, que diz que a Polícia Federal atrasou uma operação para não prejudicar o Bolsonaro, né? Então nós precisamos nos reencontrar, e o reencontro é com a democracia. E mais do que nunca, a gente precisou, isolados, reencontrar as pessoas. Não fisicamente, porque nós estamos proibidos de reencontrá-las fisicamente, mas nós podemos fazer telefonemas, lives, conversas, reuniões, nos tornar mais digitais para enfrentar esse momento, porque quando acabar a pandemia, nós vamos ter que encher as ruas do Brasil e pedir, fora Bolsonaro, eleições livres no Brasil. Obrigado. Olha, Paulo, maravilhoso te receber, espero recebê-lo aqui, num futuro próximo, em Piracicaba. Aliás, você tem esse compromisso feito lá em Avaré, hein, que viria a Piracicaba. Então, vamos construir a sua vinda. É sempre um prazer te ouvir, alguém que eu admiro muito. Apareceu aqui um comentário do Dirceu Hort, que trabalhou na pastoral carcerária. Ele estava te dando um abraço, né? Dirceu Hort, que hoje está lá no Mato Grosso, né? Ex-seminarista da tradição católica. E eu queria também, antes de encerrar, eu sei que é uma luta que nós contamos muito com o Paulo, né? Eu sou do Instituto Federal, e no Instituto Federal nós temos feito debate sobre a retomada das aulas, como avançar para uma educação que não deixe ninguém para trás. O Instituto Federal tem, Paulo, uma preocupação muito refinada em trazer uma solução nesse momento de pandemia. Nós contamos muito com o seu apoio, sei que você está muito próximo, né? É preciso que as universidades, Instituto Federal, as grandes universidades públicas do país, não se rendam a um modelo de EAD que vai deixar, no mínimo, 30% dos alunos para trás. Nós somos hoje desafiados a pensarmos uma perspectiva de educação que traga todos os alunos. Essa pandemia, ela colocou as claras, né, as entranhas podres desse projeto neoliberal, que é profundamente excludente, e hoje, sem os aparelhos escolares físicos, essa exclusão, ela se acirra, né? Ela se agrava. Eu escrevi um texto hoje no Diário do Engenho, publiquei na minha página, que eu falo exatamente isso, né? A pandemia, ela coloca no campo da educação um agravamento, né, um abismo mais profundo das desigualdades sociais. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam, queria convidá-los para amanhã. Temos uma live com Alisson Mascaro, o Denner e o Humberto aqui do PSOL, e vamos debater um pouco a questão dessa crise, mas também a partir da filosofia política, da filosofia do direito. Acho que o Paulo já introduziu um pouco quando fala das escolas do Paulo Guedes, né? Ou das escolas que ele não frequentou direito, essa insensibilidade social do grupo econômico do governo, ou do governo como um todo, é alguma coisa insuportável, que a gente precisa enfrentar na teoria, mas também precisa enfrentar com propostas, né? Com perspectivas, como foi falado aqui. Uma boa noite a todos, muito obrigado, Cris, um beijo. Paulo, sempre uma alegria poder te ouvir, a força da sua fala, a coragem, né, da sua luta. Vamos juntos, né, com muita esperança, reconstruir não só a democracia, mas um país, de fato, onde a cidadania política seja plena. Muito obrigado, uma boa noite.
Boa noite, obrigado, professor Adelino, obrigado, Cristiane, obrigado a todos que participaram. Eu deixo um abraço especial para o Dirceu Hort, que foi da Pastoral Carcerária, meu filho mais velho, Pedro, foi da Pastoral Carcerária também. Quero mandar um abraço a eles, ao Albieiro, que eu vi aqui participar, e certamente, toda vez que você quiser que eu participe nas suas lives, e acabando a pandemia, eu quero visitar Piracicaba. Vai ser um prazer. Um dos melhores prefeitos que nós tivemos, que foi o Zé Machado, que foi prefeito aí de Piracicaba. Uma boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, Cris. Boa noite, professor. Obrigada. Até.